Na madrugada de 31 de outubro de 2002, noite de Halloween, dois homens entraram numa mansão no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Subiram as escadas em silêncio. Entraram no quarto do casal que dormia e, com barras de ferro, golpearam a cabeça dos dois até a morte. O que ninguém imaginava é que a porta da mansão havia sido aberta por dentro, pela própria filha do casal. Uma jovem de 18 anos que havia planejado o assassinato dos próprios pais. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal Arquivos do Crime, clica no botão de inscrição agora e ativa o sininho. Toda semana um novo arquivo é aberto aqui. Se esse caso te tocou, deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Você acredita que Suzanne merecia ter saído da prisão? Agora vamos entender quem era Suzanne von Richthofen e como tudo começou. Manfred Albert von Richthofen era engenheiro bem-sucedido descendente de família alemã tradicional. Marisia von Richthofen era psiquiatra respeitada em São Paulo. Os dois construíram uma vida de muito conforto e estabilidade. Moravam numa mansão no Brooklyn, uma das áreas mais nobres de São Paulo. Tinham dois filhos, Suzanne e Andreas. Para o mundo exterior, eram uma família perfeita da alta sociedade paulistana. Mas por dentro, havia tensões que poucos conheciam. Suzanne Louise von Richthofen nasceu em 3 de novembro de 1983, em São Paulo. Cresceu numa família de classe alta, com todas as oportunidades que o dinheiro pode oferecer. Estudou em bons colégios, era inteligente e articulada. Mas desde cedo demonstrava uma frieza emocional que surpreendia quem a conhecia. Sua própria mãe, uma psiquiatra experiente, nunca percebeu nenhum comportamento preocupante na filha, ou não quis perceber. Suzanne descreveu sua infância numa entrevista recente como marcada por ausência de afeto. Meu pai era zero afeto, minha mãe ainda tinha um pouco. Foram suas palavras. A mansão do Brooklyn era grande, confortável e silenciosa emocionalmente. Os pais valorizavam notas e disciplina acima de tudo. Suzanne tirava 9 e 10 em todas as matérias, mas nunca sentia que era suficiente. Não tinha demonstração de amor, nem deles para a gente, nem da gente para eles. Minha vida era brincar com meu irmão. Suzanne relatou que a infância foi marcada por episódios de violência doméstica. O pai Manfred chegou a agredir fisicamente a mãe Marisia em pelo menos uma ocasião que marcou profundamente Suzanne. As discussões entre os pais eram frequentes e o clima em casa era de tensão constante. Esse ambiente frio e conflituoso teria empurrado Suzanne e o irmão Andreas para um mundo particular. Os dois dependiam muito um do outro porque os pais emocionalmente não estavam presentes. Apesar do ambiente frio em casa, Suzanne era uma aluna exemplar. Estudou nas melhores escolas de São Paulo e já havia ingressado no curso de Direito quando o crime aconteceu. Era inteligente e articulada e tinha uma capacidade impressionante de se adaptar a diferentes situações sociais. Para professores e colegas, era uma jovem normal e bem-sucedida. Ninguém ao redor, nem mesmo a mãe psiquiatra, percebeu os pensamentos sombrios que cresciam dentro dela. Um detalhe crucial do caso aconteceu quando os pais viajaram para a Europa. Durante a ausência deles, Daniel passou a frequentar a mansão abertamente. Suzanne e Daniel viveram juntos na casa dos pais por semanas, sem supervisão, sem regras e sem limites. Foi durante esse período que a relação entre os dois se intensificou de forma doentia. Suzanne descreveu esse período como era o dia inteiro de sexo, drogas e rock and roll. E foi nesse período que os primeiros planos sobre o assassinato começaram a surgir. Daniel Cravinhos era filho de uma família de classe média baixa de São Paulo. Quando conheceu Suzanne, tinha 19 anos e trabalhava como motoboy. Era o oposto de tudo que a família Richthofen representava. Sem dinheiro, sem educação formal e com um histórico de envolvimento com drogas. Manfred e Marisia detestavam o relacionamento da filha com Daniel. Achavam que ele não era adequado para Suzanne e faziam de tudo para separar os dois.
Quanto mais os pais tentavam separar Suzane de Daniel, mais ela se apegava a ele. O relacionamento proibido se tornou uma obsessão para os dois. Suzane mentia para os pais sobre onde estava e com quem saía. Encontrava Daniel escondido. As brigas em casa se tornaram cada vez mais frequentes e violentas. Manfred chegou a dar um tapa em Suzane numa discussão sobre Daniel. A raiva de Suzane em relação aos pais crescia a cada proibição, a cada briga, a cada tentativa de controlar sua vida. Foi Suzane quem primeiro falou em matar os pais. Daniel confirmou isso em seu depoimento. Ela apresentou a ideia como a solução para todos os problemas. Sem os pais, eles poderiam ficar juntos e ainda herdariam a mansão e todo o patrimônio da família. Daniel resistiu no início, mas foi convencido. O irmão de Daniel, Christian Cravinhos, foi recrutado para participar. Os três começaram a planejar o crime com detalhes frios e calculados. Os preparativos para o crime foram meticulosos. Suzane estudou a rotina dos pais cuidadosamente. Sabia quando dormiam, que horas chegavam em casa e como estava organizada a segurança da mansão. Daniel e Christian foram orientados sobre como entrar no condomínio sem levantar suspeitas. As barras de ferro foram escolhidas como arma para simular um assalto. Suzane ensaiou o que faria depois do crime, como se comportar como filha devastada que perdeu os pais tragicamente. Na noite de 31 de outubro de 2002, Suzane saiu com Daniel, como se fosse uma noite normal. Quando os pais dormiram, ela voltou para casa. Abriu a porta da mansão por dentro para Daniel e Christian. Os dois subiram as escadas, enquanto Suzane ficou embaixo. Entraram no quarto de Manfred e Marisia, que dormiam sem imaginar o que estava acontecendo. E com barras de ferro, golpearam as cabeças dos dois repetidamente. Manfred e Marisia von Richthofen foram assassinados enquanto dormiam. Após o assassinato, Christian Cravinhos roubou joias de Marisia, um erro que seria usado contra ele no julgamento. Os três saíram da mansão e foram para a casa dos Cravinhos. Suzane passou o resto da madrugada com Daniel como se nada tivesse acontecido. Pela manhã ela voltou para casa e ligou para o irmão Andreas, dizendo que os pais não acordavam. Andreas chamou o resgate. Quando os socorristas chegaram, encontraram Manfred e Marisia mortos em suas camas com a cabeça destruída. A versão inicial apresentada por Suzane era de que havia sido um assalto, que bandidos teriam entrado na mansão e matado seus pais. Ela interpretou o papel de filha devastada com uma habilidade que impressionou e perturbou todos ao redor. Chorava quando necessário, abraçava familiares e amigos, dizia o quanto amava os pais, mas os investigadores logo perceberam que algo não batia na versão do assalto. As evidências simplesmente não sustentavam a história. A polícia de São Paulo investigou o caso com rigor. Não havia sinais de arrombamento na mansão, o que significava que alguém havia aberto a porta por dentro. As câmeras de segurança do condomínio foram analisadas. Vizinhos foram ouvidos. E a perícia confirmou que as barras de ferro usadas no crime eram do tipo facilmente encontrado em ferragens. Não o tipo de arma que um assaltante profissional carregaria. O círculo em torno de Suzane começava a se fechar. A virada na investigação veio quando a polícia encontrou cartas trocadas entre Suzane e Daniel durante o período em que estavam presos preventivamente. Nas cartas, os dois discutiam detalhes do crime e combinavam versões para o julgamento. As cartas provavam que havia comunicação entre os acusados e que estavam tentando coordenar suas histórias. Mas o detalhe mais devastador foi encontrado no computador de Suzane. Pesquisas sobre venenos e formas de matar pessoas feitas semanas antes do crime. Suzane, Daniel e Christian foram presos poucos dias após o crime. A prisão de Suzane chocou o Brasil. Uma jovem de 18 anos da alta sociedade paulistana, presa por mandar matar os próprios pais.
A imprensa brasileira cobriu cada detalhe do caso com uma intensidade enorme. O nome Richthofen, uma referência ao famoso Barão Vermelho da Primeira Guerra Mundial, tornou o caso ainda mais memorável. O Brasil inteiro queria entender como uma filha poderia fazer algo assim. Enquanto aguardava o julgamento, Suzane ficou presa na penitenciária feminina do Carandiru, em São Paulo. Seu comportamento na prisão surpreendeu as autoridades. Era calma, disciplinada e se adaptou rapidamente à rotina carcerária. Estudava, fazia cursos e se relacionava bem com outras detentas. A frieza que havia demonstrado durante a investigação continuava presente. Enquanto isso, Daniel e Christian ficaram em penitenciárias masculinas e a relação entre os dois irmãos começou a se deteriorar. O julgamento de Suzane, Daniel e Christian começou em 17 de julho de 2006, quase 4 anos após o crime. Foi julgado no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, e durou 6 dias. O Brasil inteiro acompanhou cada audiência. O julgamento foi marcado por momentos dramáticos. Daniel teve que ser retirado da sala por descontrole emocional, quando cartas de amor entre ele e Suzane foram lidas em voz alta. Suzane não demonstrou nenhuma reação. Ficou fria e impassível durante todo o julgamento. No julgamento, Daniel e Suzane apresentaram versões completamente diferentes dos fatos, cada um jogando a culpa no outro. Daniel disse que Suzane havia sido a mentora do crime, que ela havia planejado tudo e o convencido a participar. Suzane disse que havia sido manipulada por Daniel, que ele havia ameaçado matá-la se ela não cooperasse. O júri tinha que decidir em quem acreditar, e as provas, incluindo as pesquisas no computador de Suzane, falavam mais alto que qualquer depoimento. Na madrugada de 22 de julho de 2006, o júri retornou com o veredicto. Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, pela crueldade do método, pela impossibilidade de defesa das vítimas e pelos motivos moralmente sórdidos. Daniel Cravinhos foi condenado a 38 anos e 6 meses. Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos e meio, mais pena adicional, pelo furto das joias de Marísia. Suzane cumpriu pena na penitenciária de Tremembé, a mesma que abriga outros condenados famosos como Elise Matsunaga e Ana Carolina Jatobá. Dentro da prisão, estudou, se formou em Direito, fez cursos e se casou 2 vezes. Primeiro com Sandra Regina, em 2014, e depois com Rogério Wolberg, em 2017. Ambos os casamentos terminaram em divórcio. A capacidade de Suzane de construir relacionamentos dentro da prisão continuava perturbando quem acompanhava o caso. Em 2015, Suzane obteve o direito ao regime semiaberto, podendo sair durante o dia para trabalhar e retornar à noite. Em janeiro de 2023, após cumprir 20 anos dos 39 anos de pena, obteve o regime aberto. Na prática, isso significava liberdade condicional. Suzane estava fora da prisão, sujeita a condições impostas pelo juiz. A notícia gerou enorme indignação no Brasil. Muitos consideravam que ela havia saído cedo demais. Hoje, Suzane von Richthofen tem 42 anos e vive em liberdade condicional. Em 2023, se casou pela 3ª vez com Felipe Zecchini Muniz e teve um filho. Mudou seu nome para Suzane Luize Magnani Muniz, tentando apagar o sobrenome que se tornou sinônimo do crime mais chocante do Brasil. Evita a imprensa e vive de forma discreta. Seu irmão Andréas, que havia perdido os pais e a irmã na mesma noite, nunca mais falou publicamente sobre o caso. Em outubro de 2025, o Prime Video lançou a série Tremembé, baseada nas histórias dos presos mais famosos da penitenciária paulista. Marina Rui Barbosa interpreta Suzane von Richthofen na produção. A série reacendeu o debate sobre o caso no Brasil,
com muitos questionando se Suzane merecia ter saído da prisão e se a pena havia sido suficiente para um crime tão brutal. O caso que havia chocado o Brasil em 2002 voltou a dominar as conversas mais de 20 anos depois. Em 2021, 2 filmes sobre o caso foram lançados simultaneamente, uma para cada versão dos fatos. A menina que matou os pais apresentava a versão de Daniel Cravinhos. O menino que matou meus pais apresentava a versão de Suzane. Carla Dias interpretou Suzane e Leonardo Bittencourt interpretou Daniel. Os filmes foram um enorme sucesso e reacenderam o debate sobre quem havia sido realmente o mentor do crime. Debate que continua sem resposta definitiva até hoje. O caso Suzane von Richthofen levanta questões que perturbam até hoje. Como uma jovem de 18 anos planejou o assassinato dos próprios pais com tanta frieza? O amor por Daniel foi suficiente para motivar um crime tão brutal? Ou havia algo mais sombrio por trás de tudo isso? A mãe de Suzane era psiquiatra e nunca percebeu nada. O Brasil nunca esqueceu essa história. E provavelmente nunca vai esquecer. Manfred e Marisa von Richthofen foram assassinados na madrugada de 31 de outubro de 2002 pela própria filha. Suzane von Richthofen tinha 18 anos quando planejou o crime. Hoje tem 42 anos, está em liberdade, tem um filho e um novo nome. O Brasil se divide entre quem acredita que a justiça foi feita e quem acredita que ela saiu cedo demais. E Manfred e Marisa, que só queriam proteger a filha, continuam sem voz nesse debate. Esse foi mais um arquivo aberto aqui no Arquivos do Crime. Se esse caso te tocou, deixa seu like e compartilha com alguém. Comenta aqui embaixo. Você acha que Suzane merecia ter saído da prisão? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum arquivo. Nos vemos no próximo caso.